Olá, turma do oitavo ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula de arte com o professor Ricardo Paes. O tema da nossa aula é Saberes Culturais. Bons estudos! Na aula de hoje falaremos sobre identidade cultural, analisando como as crenças e convicções podem influenciar escolhas e atitudes pessoais e coletivas. Então, nós teremos uma atividade em que vocês vão vivenciar uma situação de compartilhamento de saberes culturais e troca de conhecimento, reconhecendo que dentro da comunidade, dentro da própria família, existem saberes diversos. Então, com essa atividade, espero que vocês possam aprender e apresentar os resultados de forma coletiva. Isto é, nós iremos publicar a produção de cada aluno. Então, criar uma página aqui no blog e fazer essa publicação para que nós possamos fazer essa troca de conhecimento, essa troca de saberes que cada aluno conseguir identificar e conseguir trazer para a turma, ok? A princípio, vamos ver o que é identidade cultural. A identidade cultural refere-se à sensação ou percepção de pertencer a um grupo com determinada cultura, ou seja, compartilhar modos de vida e elementos culturais, como as formas de se vestir, de se alimentar, de se comunicar e de se manifestar artisticamente. Assim como a cultura, a identidade está sujeita ao atual, em que as tecnologias aproximam pessoas de origens diversas, ampliando as mudanças provocadas naturalmente pelas relações e influências entre elas. Então nós temos, por exemplo, o Brasil tem mais de 300 etnias indígenas, que se comunicam em mais de 270 línguas, segundo estudos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Isso faz do Brasil um dos países mais diversos do mundo, do ponto de vista sociocultural. Embora essa diversidade seja perceptível na língua, nas roupas, nos rituais, nas práticas artísticas de todas as linguagens, muitas pessoas mantêm preconceito contra essa parte da população. Então, você observa que com toda essa diversidade, ainda existe o preconceito. Então, é claro que muitas vezes você pode não gostar de um certo movimento artístico, né, falando em relação à arte, de algum movimento artístico, de alguma expressão artística. Mas o importante é você saber o que aquela expressão ela traz. Né? Então, a identidade que tem naquele movimento, naquela cultura, naquela dança, naquela apresentação, certo? Então, são representações diversas que caracterizam um grupo e que traz justamente essa identidade cultural, essa identidade daquela região, ok? Ao se falar em identidade, é comum se pensar em características que distinguem uma pessoa ou grupo de pessoas, seus hábitos, costumes, manifestações artísticas, crenças, etnia, etc. Ou seja, identidade é aquilo que identifica uma pessoa ou um grupo. E é no encontro com o outro, com quem é diferente, que as identidades são percebidas, que é possível notar que as sociedades são compostas por diversidade. Certo, pessoal? Então, essa aproximação, esse conhecimento, né, entre as diferentes regiões, né, diferentes grupos, é que você vai conhecendo
vai identificando essas identidades. Chegamos na atividade. Posso até dizer que é a base da nossa aula de hoje. Por quê? Através da atividade, você vai identificar justamente essa questão da identidade cultural, esses conhecimentos, esses saberes que cada pessoa, que cada grupo, ela vai passando, né, de geração em geração. Então, nesta atividade, você irá aguçar o olhar para o cotidiano. Isto é, você vai estimular esse olhar, você vai provocar um olhar para o cotidiano, percebendo a diversidade cultural, social, étnica e ambiental de onde vive. Para isso, você irá pesquisar com um familiar, amigo ou vizinho algo que esteja inserido em seu contexto cultural. Pode ser um prato típico regional, uma técnica de pintura, desenho, marcenaria, costura, produção literária, dança ou algum ensinamento musical. Quer dizer, você vai pesquisar para trazer algum ensinamento, algum saber que essa pessoa ela resgatou, ela apresenta de outra geração, né? de outra pessoa. Então, pode ser essas opções aí. Ao final da aula, eu vou colocar um slide com um trabalho que eu fiz, uma pesquisa que eu fiz aqui com uma amiga, né? Uma amiga artesã de Gravatá, que ela revela justamente esse conhecimento que ela conquistou através do pai, né? Então, um conhecimento que foi passado pelo pai e que hoje em dia ela e outras pessoas da família colocam em prática. Após fazer isso, você vai compartilhar o resultado dessa pesquisa, mostrando o quanto é importante desenvolver a percepção dos saberes que existem na comunidade. Ok? Então, vamos observando os detalhes, as etapas que você vai precisar fazer para a produção dessa atividade. Durante a atividade, você poderá explorar saberes, por exemplo, visuais. Então, explorando a produção de uma pintura, um artesanato, um instrumento musical, enfim, a produção de algum material que possa resgatar memórias e histórias. Então, o exemplo que eu vou trazer para vocês, ele tem a ver com esse saber visual. Justamente ele resgata essa questão da produção artesanal. Audíveis. O que é isso? Tem relação com a audição. Né? Então, pode ser um canto, uma contação de histórias. Muitas vezes tem um grupo de amigos, né? Uma pessoa ali ou na família que se destaca por recitar poemas de cordel, né? Literatura de cordel, né? Entre outras maneiras, uma contação de história. Então, muitas vezes tem na família alguém que conta histórias que você nunca ouviu de outras pessoas e que ali resgata algo da família, né? Ou uma maneira particular dessa pessoa se expressar. Corporais. Pode ser uma dança, uma encenação teatral. Então, temos aí, muitas vezes, em algum grupo, essa questão de uma encenação de uma peça, né? Não quer dizer que seja uma peça de teatro em grande escala, mas uma encenação que representa um momento, né? Seja uma tradição religiosa, né? Seja um festejo junino ou um outro, né? Uma outra encenação. Sensoriais. Envolve a culinária. Estimula, né, o paladar, o olfato. Então, perceba que essa parte sensorial, ela traz a questão da culinária, que muitas vezes um sabor, né, uma comida, ela resgata essa memória de alguém da família. Então, você diz, poxa, esse prato, esse sabor, esse paladar, né, esse cheiro, lembrou alguém da minha família, né? Alguém que fazia esse prato. E essa pessoa trouxe esse aprendizado e vai passando de geração em geração. Observem que tudo isso
é um aprendizado relacionado ao que acontece fora da escola, que é transmitido por diversos motivos e diversas formas, e que tem ligação com a cultura e com a paisagem do local onde vive. É um conhecimento que está presente no dia a dia de cada um de nós. Então, a ideia é essa: explorar algo que está presente na sua comunidade, na sua família. Ok? Orientações para compartilhar o resultado com a turma, né? Então, você vai compartilhar esse resultado de que forma? Faça uma apresentação em slide com imagens e um texto, considerando a experiência vivenciada por você e aponte: o que esse conhecimento tem de diferente? Você mudou de alguma forma seu ponto de vista ao olhar com mais atenção para esse conhecimento? O compartilhamento desse conhecimento pode contribuir para a divulgação e a preservação cultural local? Como? Então, veja, essas perguntas não quer dizer que você vai responder individualmente. Isso é uma base, né, uma orientação para que você produza o seu trabalho. Então, quando eu fiz a pesquisa, né, conversei com a minha amiga, eu abordei essas questões. O que foi que esse conhecimento, o que ela trouxe de aprendizado do pai, né, em relação ao artesanato. Né? Isso motivou, fez com que ela tivesse esse interesse em continuar fazendo aquela mesma arte e até criando outros trabalhos. Então, por meio desta atividade, você mobiliza conhecimentos de sua tradição familiar ou social. E por meio da apresentação desses conhecimentos, esse saber é disseminado. O patrimônio cultural é valorizado. As tradições vão sendo ensinadas por meio da oralidade, da ação e da prática cotidiana. Então, fiquem atentos ao exemplo que eu vou apresentar. Então, ali vocês terão uma ideia de como produzir o trabalho. Eu coloco aí slide, quer dizer, apenas um slide, então apenas uma página. Não é preciso você criar uma notícia, fazer em várias páginas. Você vai criar um pequeno texto explorando o que for mais significativo naquela produção. E quem sabe, quando as aulas retornarem, não seja um motivo, né? Isso aí nos motive a fazer uma exposição relacionada a esses conhecimentos culturais, né? Esses saberes que envolvem os artistas, a família. Certo, pessoal? Mãos à obra. Temos aqui as referências, né? Como já falei outras vezes, o material que foi utilizado, né, para a produção da aula. Chegamos ao final da nossa aula. Deixo para vocês uma mensagem. Cada pessoa pode ser uma fonte de saber. Todo mundo sempre tem algo a ensinar e a aprender. As imagens que vocês viram no decorrer dessa aula, elas foram produzidas por mim. Né? Antes de dedicar o meu tempo ao ensino de língua portuguesa, ao ensino de arte, eu produzia arte, né? Eu com artesanato. Certo? Participava de alguns eventos e gosto demais dessa área. Certo? É claro que cada descoberta que eu vou fazendo, né, em relação à música, em relação ao teatro, em relação à dança, né? Então, são coisas que vão acrescentando ao meu conhecimento, né? E vendo o quanto a arte, elas estão ligadas, né, umas às outras, porque todas as artes elas trazem justamente essa identidade cultural, elas trazem esse conhecimento que vai sendo resgatado, né, de outras gerações. Os saberes transmitidos de pessoa para pessoa atravessam o tempo por gerações e ganham forma no movimento de dança, nas artes visuais, na encenação, na música. Ok, pessoal? Então, tenham todos um ótimo final de semana, fiquem com Deus e até a próxima.